Voltamos à entrevista com o presidente da AGER, Paulo Paim, falando sobre gestão de recursos hídricos, agora mais específico aqui no estado do Espírito Santo. Presidente, o senhor falava nos blocos anteriores sobre o sistema, como ele foi concebido, como ele está sendo montado. Agora nós temos um desafio, né? Que essa gestão realmente seja implantada de uma forma mais eficiente aqui no estado. Inclusive, existe aquela discussão se a gente aumenta a capacidade de reservação, porque nós não temos, né, praticamente. Quando a gente viu a possibilidade de faltar água na Grande Vitória, não tinha nenhum grande reservatório, nada disso. Né? Enfrentar essas condições, hora de escassez, né, hora de excesso de água, como é mais comum até aqui no Espírito Santo do que a própria escassez, requer necessariamente uma mudança de comportamento. Então, reservar a água é importante, né? Ter uma política de armazenamento de água é importante, mas é também importante que não se pense que reservar água é simplesmente construir barramentos ao longo dos nossos cursos d'água e de que isso, como uma vara mágica, né, vai resolver todos os nossos problemas. Se assim fosse, né, São Paulo, que é campeoníssimo, né, em reservatórios, não estaria numa situação tão grave ou até pior do que o Espírito Santo, Minas Gerais e o próprio Rio de Janeiro. Então, enfrentar as condições climáticas, enfrentar a escassez hídrica, requer um conjunto de ações. Ações que passam, sim, por uma política de armazenamento, que política de armazenamento é essa que não é necessariamente só barragem, né? Existem outras formas, reflorestar a margem de curso d'água faz parte, sim, faz parte, né? Mudar o nosso comportamento cotidiano, né? Seja nós cidadãos urbanos, seja o cidadão lá rural, é fundamental. Consumo, né? Mudar a lógica, essa relação minha com a água. Falávamos no início lá, né, de que a estiagem nos pegou bem com as calças na mão, é isso. Né? Nós precisamos, pode chover bastante, pode cair o mundo, de que nós precisamos continuar com uma outra relação, um outro padrão de relação entre o cidadão, né, a produção, enfim, e o consumo de água. Isso é fundamental. Então, enfrentar a situação é mudar tudo isso. Né? Ter uma política de reservação, ter uma mudança de comportamento, e aí um detalhe só, né? A AGER, que lá no final de janeiro tinha uma resolução de alerta, que era uma ação bastante radical, né? Para tudo, né? Porque a situação é grave, hoje trocou o nome, chama-se, a resolução é de atenção. Ah, mas é só uma mudança de nome? Claro que não. Né? Atenção é no sentido de permanência. Né? Estejamos todos permanentemente atentos a essa situação. Sim. Na prática, elas são muito parecidas, né? Mas a mudança de nome é muito mais simbólica do que propriamente uma ação concreta. Mas é um simbolismo fundamental. Certo. Né? Presidente, a função principal da agência reguladora como a AGER, né, que a gente não conhece, não tem tradição porque nunca existiu, né? Quer dizer, é uma coisa nova. Mas ela começou já com 16 mil outorgas, né? Ainda sem resposta, né? Como conviver com uma situação dessa? Isso não é um privilégio do Estado do Espírito Santo, né? Sim. Isso aí, para os nossos estados todos da federação, a situação é um pouco essa, né? A estrutura, né, de emissão de outorgas, entendido aí a outorga não simplesmente como um papel, né, mas como algo que distribui adequadamente a água entre todos os que precisam dela. É até bom para as pessoas saberem como é que é isso. O que é outorga, né? Pois a outorga é isso. A outorga dos instrumentos de gestão, é o único que é uma atribuição exclusiva do poder público estadual, sim, nos rios de domínio do Estado, ou federal, nos rios de domínio da União. E por que isso? Né? Porque
quem emite os outorgas precisa ter essa visão do todo. Né? Nós podemos usar até o meu copo d'água aqui como um exemplo. Existe numa bacia hidrográfica uma dada disponibilidade de água que precisa ser repartida, né, entre todos que precisam. Esse ato de repartição que gera uma autorização, que a tua é diferente da minha porque a tua necessidade é maior que a minha, é uma atribuição do Estado, né, do Estado enquanto poder público. Então, a outorga é uma Mas para isso você tem que ter um diagnóstico muito bem feito também. Exatamente, aí começa, né? E onde é que vem os diagnósticos? Os diagnósticos estão nos planos das bacias hidrográficas. Então, embora o ato de outorgar, de autorizar o uso, seja exclusivo do Estado, ele se baseia numa informação e num debate que também se dá no Comitê de Bacia. Né? A AGER autoriza, com exceção do abastecimento público, que é a prioridade legal, né, os demais usos da água nunca serão iguais nas bacias hidrográficas capixabas, porque cada região é uma região. Em dado momento a agricultura é prioridade sobre a indústria, depois na outra bacia muda, etc. Sim. Esse número, então, que parece assustador e né, de outorgas represadas, nós vamos tentar resolver esse assunto de uma forma muito criativa, pensada aqui pelos profissionais que trabalham aqui na AGER, uma gurizada nova, extremamente bem preparada e que ousou. Vai começar com um piloto, evidentemente, para ajustar, um piloto no norte do estado e um outro numa bacia que já tem plano, tipo Santa Maria da Vitória ou Jucu. Então, o que vai acontecer? A AGER vai fazer um recenseamento. Tá? Nós vamos encontrar o cidadão, ele vai nos dar um conjunto de informações mínimas. Essas informações serão recebidas online dentro da AGER. Ficar registradas aqui, né? Exatamente. Quando terminar a entrevista, o que ele ganha com isso? Ele deixa de ser um fora da lei. Ele passa a ser um cidadão porque ele vai ganhar um certificado de regularidade. Isso ainda não é outorga, mas aquele cidadão está regular. Pelo menos ele é conhecido, ele não é um clandestino. Exatamente. Sai da clandestinidade e vai ter um prazo onde ele vai preparar as informações necessárias para conseguir a outorga, e o Estado também vai ter um prazo para se organizar melhor para que a outorga deixe de ser simplesmente um papel e seja um instrumento de gestão propriamente dito. Mas o que isso tem a ver com as 1.000 outorgas, 16 mil que estão aqui represadas? Cada vez que eu encontrar um cidadão, for lá recenseado e ele tiver um processo dos 16 mil, o processo fecha. Automaticamente. E só vai abrir de novo dali a 6 meses, 8 meses, o prazo que for estabelecido para ele pedir a outorga. E tem uma área que é mais demandada? O norte do estado. Norte. Onde tem maior escassez, né, inclusive. Né? Se a gente olha no mapa, assim, conseguimos, nós temos plotado esses milhares de outorgas que estão aqui represadas, elas estão, assim, 80% no norte do estado. Então, é lá que nós vamos começar, a bacia do São Mateus, e a outra aqui embaixo, no Santa Maria da Vitória e no Jucu, porque aqui tem plano. Então, lá é uma ação realmente de cidadania, né, e aqui uma ação já de gestão. Porque já tem plano, já tem informação, a informação é melhor. Então, são duas situações, mas o objetivo final é implantar a outorga no Estado, escalonadamente, né, mas fundamentalmente tirar o cidadão da clandestinidade e transformá-lo em cidadão capixaba. Ok. Presidente, finalmente na Semana do Meio Ambiente, né? Qual a reflexão que você deixa aqui para o nosso telespectador? Uma reflexão interessante. Quando nós trabalhamos com gestão de recursos hídricos, nós estamos trabalhando com um elemento natural, né? Como o ar, como o solo. Então, nós estamos absolutamente inseridos no contexto da gestão ambiental como um todo. Mas é muito importante que todo mundo se dê conta que tem uma particularidade, uma peculiaridade da gestão de recursos hídricos que nos diferencia um pouco, né, da gestão ambiental como um todo.
é que nós temos esse caráter econômico. Sim. Tá? Fazer gestão de recursos hídricos é equilibrar uma balança, a disponibilidade em qualidade e quantidade com os usos múltiplos da água. Isso é economia, isso é socioeconomia pura. Né? Só que a água é um bem natural, logo, socioeconomia inserida na gestão ambiental. Ok. Muito obrigado, presidente. E boa gestão aí pela frente.